Como é que funciona esses bastidores de você se colocar à disposição para a escalação de um esporte? Eu vou te contar como é que aconteceu a minha primeira escalação na Fórmula 1. Primeiro que as pessoas... Eu sei que as pessoas lá dentro conhecem a minha história, então elas sabem que eu trabalhei com Fórmula 1. Não só esses 3 anos como repórter, mas eu fui redator de um site sobre Fórmula 1 durante 4 anos. Eu narrei 2 temporadas de Fórmula 1 em rádio, na época que a ESPN tinha uma parceria com a Rádio Estadão. Então, assim, a Fórmula 1, o automobilismo, faz parte da minha vida. Tá lá no teu currículo. E quem conhece a minha carreira sabe. Sim. Mas como é que foi a circunstância específica? Porque eu narrei 3 corridas de Fórmula 1 na Globo na última temporada que teve por lá em 2020. Como é que foi a circunstância específica dessa situação? A pandemia acabou gerando essa oportunidade. Por quê? Quando a pandemia chegou, houve uma série de limitações de participação das pessoas por conta da idade, por exemplo. Então, assim, o Galvão está preservado por causa da idade dele. E houve políticas internas do tipo, vamos evitar viagens para expor as pessoas o mínimo possível. A Fórmula 1, ela era narrada de São Paulo. Então, o Luiz Roberto, que tem base no Rio, não era considerado para narrar a Fórmula 1 no período da pandemia para evitar a viagem. Sim. O Galvão Bueno ficava fora de combate por conta da idade e tal, eles estavam preservando as pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, dos narradores habituais da TV aberta, só sobrou o Kleber para fazer Fórmula 1. E o Kleber estava dobrando toda semana. Porque ele fazia Fórmula 1 de manhã, mas precisava de alguém para fazer o futebol à tarde. O Kleber fazia de manhã, alguém para fazer de manhã. Fórmula 1 de manhã. E a Fórmula 1 espremeu o calendário dela, porque a Fórmula 1 só retomou só começou a temporada em julho, e ela espremeu, acho que 17 ou 19 corridas entre julho e dezembro. Então tinha quase toda semana. Tinha sequência de 3 semanas seguidas com corrida, e fazia uma de pausa e mais 3. E assim ia. E aí chegou uma hora que os caras falam, pô, o Kleber vai, né, assim, pifar. Vai pifar. O que a gente faz? Ou encontra um narrador para botar no futebol à tarde e deixa o Kleber na Fórmula 1, ou ao contrário, encontra um narrador para botar na Fórmula 1 e deixa o Kleber no futebol. O futebol, obviamente, é mais relevante do que a Fórmula 1. Então, até aqui o que eu te contei é fato. Aqui, nesse momento, agora é uma dedução. Eu imaginei que eles falassem assim, bom, vamos deixar o Kleber no futebol e vamos encontrar um cara para a Fórmula 1. E eu, sendo de São Paulo... Facilitou tudo. Facilitou. Eles me colocaram numa semana para fazer treinos livres e a classificação, né, a definição do grid no Sport TV, no GP da Espanha, para sentir se eu dava conta do recado e tudo. E aí tem um bastidor legal. O Galvão me mandou uma mensagem, depois que acabou esse final de semana. Falou, cara, gostei muito, você estava bem preparado, você fez lição de casa, não sei o que e tal. Pô, tá muito bem, parabéns. Pô, falei, caralho, o mestre aprovou. Então, falei, pô, pelo menos tô feliz. Mas quando eles me puseram no GP da Espanha, no Sport TV, nos treinos, ninguém me disse, assim, ó, isso aqui é um vestibular para, se der certo, a gente vai botar você na aberta para fazer corrida. Não, era uma escala daquele final de semana e foi nisso que eu pensei. 1 mês e tanto depois, chega a escala me avisando que eu tô na Fórmula 1 no final de semana na corrida. Que eles iam fazer isso, eles iam poupar o Kleber, preservar o Kleber pro futebol. Para você poder para eu poder fazer a corrida. E eu lembro que eu estava dirigindo quando veio o telefonema. E aí eu encostei o carro e liguei pro Galvão. Olha. Para agradecer. Você fez um pit stop. Em Osasco. E num posto de gasolina, inclusive. Eu parei o carro e liguei pro Galvão para contar, porque eu estava tremendo, né? Para contar e para agradecer. Nem sei, assim, nem sabia se ele tinha feito alguma coisa especificamente ou não, se ele tinha tido o dedo dele na minha escala, não, porque eu acho que também não. Né? Haja coração. Mas achei muito, como ele tinha feito aquele feedback positivo, eu falei, puta, a primeira pessoa para quem eu preciso contar é o Galvão. O Galvão que eu conhecia da época que eu viajava como repórter. E vocês se cruzavam? 3 anos a gente saía para jantar e tal. Os brasileiros meio que faziam as coisas meio que... Era um grupo de 10 brasileiros entre jornalistas. Você, Galvão, Reginaldo. Flávio Gomes, Fábio Seixas, Rogério Gonçalves, que era o engenheiro da Petrobras, Cândido Garcia, da Rádio Transamérica, que hoje já não está mais com a gente, mas a última temporada do Candinho como repórter foi a minha primeira. Olha, deve ter sido curioso dividir a mesa com Galvão Bueno e Flávio Gomes em alguns temas, eu tenho certeza disso. Sem dúvida. Né? Engraçado. Você falou do Galvão Bueno, ele está entre as suas referências? Sem dúvida. Quem são os seus grandes ídolos na narração? Então, eu cresci
querendo ser narrador de rádio, porque a TV só entrava nos jogos finais. Então, para acompanhar o quarto e domingo, era a rádio. Então, aí eu cresci assim, eu ouvia muito, muito a Rádio Globo. Então, era Osmar Santos, Oscar Ulisses, Luiz Roberto, que hoje está na TV Globo, mas foi um narrador de rádio tão bom quanto ele é de TV, Paulo Soares, o amigão, Vanderlei Ribeiro. Esse era o quinteto que eu ouvia na Rádio Globo nos anos 80. Oswaldo Maciel teve uma passagem por lá também. Então. E depois, no começo dos anos 90, eu descobri a Rádio Jovem Pan. Eu fui na casa de um amigo, ouvi um São Paulo e Palmeiras, no domingo à tarde. Não ia passar na TV, era rádio. Então, cara, não dá palpite, né? Eu tô na casa do cara, eu vou ouvir a rádio que o cara tá ouvindo. E o pai dele, desse meu amigo, gostava muito da Jovem Pan por causa do José Silvério. Sim. Que eu nunca tinha ouvido falar. Sério? É. Porque eu nunca tinha ouvido futebol na Jovem Pan. 93. Aí quando eu ouvi o Silvério, eu falei, Jesus, que monstro. Esse cara grita gol antes da bola entrar e tá em cima do lance, aquela intensidade. Eu falei, cara, fiquei apaixonado. A partir de então, eu sempre ia caçar. Quando ia ter o jogo tal, eu ia na Jovem Pan, se fosse o Silvério. Isso é muito curioso, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro e... Zé Carlos Araújo. José Carlos Araújo, Luiz Penido e por aí vai. O José Silvério... Ele trabalhava na Tupi nos anos 70, eu acho. Não, mas ele era aqui, de São Paulo. Ele é de São Paulo. Ele era tão grande quanto o José Carlos Araújo, que assim, você fala esses nomes, as pessoas que não ouviam, eu nunca ouvi o José Silvério narrando um jogo inteiro, porque eu sou do Rio. Os cariocas sabem quem é o Silvério, precede. Assim como os paulistas sabem quem é o Garotinho. Exatamente. Mesmo sem ter ouvido, né? Porque não chegava aqui. Não é uma questão de... Não chegava os Edson Mauro, José Carlos Araújo, os caras não chegavam aqui. Garotinho, que é o José Carlos Araújo, não o Antony Garotinho, esse não faz questão de conhecer. E o Osmar Santos chamava os jogadores de Garotinho. Ele não era ele o Garotinho, mas às vezes as pessoas... Ripa na chulipa, Garotinho. Ripa na chulipa, Garotinho. Então, esses eram os caras de rádio. E na TV, Galvão Bueno, Luciano do Vale e Silvio Luiz são a santíssima trindade da TV aberta. Isso não vai mudar, porque a TV aberta pode ter mais 100 anos de transmissões, ela não vai ter mais o domínio e a predominância que ela tinha nos anos 80, porque hoje está tudo muito mais pulverizado. Sim, claro. Mas nos anos 80 você tinha só como opção a TV aberta, não tinha nem os canais a cabo que foram surgir só um pouco mais para frente. E nesse cenário, o Galvão, o Luciano e o Silvio Luiz eram absolutamente dominantes, são as 3 maiores referências de TV que eu tenho. Sim. Mas também, a Bandeirantes tinha o Show do Esporte, e tinha alguns narradores que eram quase especialistas em determinadas modalidades. Então, quando eu fui começar a narrar outras modalidades, eu falei assim, cara, como é que eu narro boxe? Lembrava do Alexandre Santos. Nossa. Como é que eu narro vôlei? Lembrava do Marco Antônio. Afunda, afunda! Lembra? Lembro. E assim ia. O J. Júnior também, um narrador excepcional tecnicamente. Sim. Enfim, então esses caras eram as minhas grandes referências de televisão. Galvão, Silvio, Luciano, Alexandre, Marco Antônio, Jota, são os caras que eu ouvia na infância e que, obviamente, de alguma forma eu percebia que eu estava, sem me dar conta disso, montando na minha cabeça uma série de referências como criança. Construiu a sua persona. Que quando eu fui começar a narrar, era lá que eu ia buscar, falei assim, tá, eu vou partir deste ponto para criar o meu estilo, mas as referências são essas aqui. O que eu não posso deixar de abordar na transmissão é isso, com base no que o Marco Antônio dizia no vôlei, do que o Alexandre dizia no boxe e assim por diante. Everaldo, o nosso roteirista aqui, ele foi às profundezas da internet. Foi na Deep Web. Na Deep Web do chorume do X, também conhecido como Twitter. Meu Deus. Antes da proibição. Antes da proibição. Então, não tá usando VPN. Ninguém está usando VPN aqui. Não multa o coitado do Marco com os 50 mil, porque não foi isso. Foi antes, tá? Isso aqui foi de antes. Tá bom. E a gente tem um quadro aqui que se chama Será Que? Ele vai atrás do Twitter, ele procurou a expressão será que e seu nome. Então ele separou alguns tweets aqui Santo Deus. Que a gente vai ver. O primeiro é do Diego Augusto. Será que o Everaldo Marques passou na frente do Villani na hierarquia da Globo? Eu espero que sim. Evidentemente você não vai me responder isso, porque não faz questão, não faz sentido isso, a hierarquia da Globo. Mas isso volta para aquela pergunta que eu te fiz ali. Existe essa sensação de que quem é o primeiro hoje na nossa escala é o Luiz Roberto, que tá aí, antiguidade é posto na TV Globo? Não necessariamente, o Luiz é super competente, um narrador brilhante, e está na posição que ocupa merecidamente. O fato de eu estar em São Paulo
abre mais oportunidades para que eu faça os jogos dos times paulistas. Mas não necessariamente só isso. Eu posso ser escalado num jogo no Rio de Janeiro, do mesmo jeito que o Villani está no Rio de Janeiro, e ele tende a ser escalado mais nos jogos dos times cariocas, mas nada impede de que ele faça jogos dos times paulistas. Tanto que ele fez agora o jogo de ida. Tá rolando agora mais jogo gelado, né? De você fazer a transmissão do estúdio em São Paulo, sim. no Rio, de jogos que acontecem nas regiões norte, nordeste, sul. Mas, por exemplo, se a gente faz um jogo... porque assim, tem a sala de controle, né, que é o tal do switcher, ele tá no Rio ou tá em São Paulo. E eu preciso estar... ou eu tô no estádio, ou eu tô no estúdio da mesma praça. Então, assim, se eu vou fazer um jogo para São Paulo e eu não tô no estádio, eu preciso estar no estúdio de São Paulo. Eu não vou conseguir estar num estúdio no Rio, controlado pelo switcher de São Paulo e vice-versa. Entendi. Entendeu? Então, é assim que funciona. Qual